que são Igreja nos Lares, e nós temos uma associação que é a Associação de Amparo Social Ampara. E em 2013 eu fui em Brasília, alguns irmãos aqui foram também, para nós assistirmos um seminário com o Dr. Wilbur Pickering, né? E de lá para cá, isso fazem mais ou menos 11 anos, tive sempre desejo de trazê-lo, pela importância do assunto que vai ser tratado, né? Mas nunca deu oportunidade, e agora nós tivemos a oportunidade para convidar esse jovem senhor, Dr. Wilbur Pickering, né? Que tem apenas 90 anos de idade, e ele se dispôs a estar aqui conosco hoje. O Dr. Wilbur veio com o Horácio. Horácio é um amigo muito querido nosso, também de Brasília, pastor da sua comunidade lá. E o Horácio, ele já é aposentado, ele era auditor do Tribunal de Contas da União lá em Brasília, mas também é pastor da sua comunidade. O Wilbur também é o pastor da comunidade, eles caminham juntos lá. Eu vou deixar para o Horácio fazer a apresentação do Dr. Wilbur, né? E depois vamos orar? Horácio, por favor, faça a apresentação do Dr. Wilbur, né? E vamos em diante. Obrigado. Muito boa noite. Saúdo a todos com um abraço fraterno, na paz do Senhor. O tema que o Dr. Wilbur Pickering tratará é da maior importância, e eu quero explicar o primeiro mistério que alguns talvez já percebam, porque está escrito ali Gilberto Pickering. Afinal, ele é Wilbur ou é Gilberto, né? O nome dele, de fato, é Wilbur Pickering, mas como para nós brasileiros falar Wilbur é meio complicado, né? Então ele adotou já há muitos anos o nome brasileiro de Gilberto. Então podem se dirigir a ele como Dr. Gilberto, caso queiram. Da longa bagagem de vida e experiência do Dr. Gilberto, eu quero destacar apenas os pontos essenciais. Trabalhou como missionário junto à etnia Apurinã, no Amazonas. Por muitos anos, ele e a esposa, já está com o senhor, Dona Rida, trabalharam com a etnia Apurinã e depois treinando missionários, e por muitos anos a vida deles foi voltada para missões. Chegaram a fundar uma escola para a formação de missionários em Brasília, mas esse projeto foi breve. E depois disso, o Gilberto entendeu da parte de Deus que deveria dedicar os anos de vida que ele ainda tinha, e já vão aí quase 30 anos desde essa fase, a promover a autoridade objetiva do texto sagrado. Como assim? Deus o guiou a estudos que o levaram a identificar a exata redação original do Novo Testamento em grego, algo que a maioria dos estudiosos reputava difícil, se não mesmo quase impossível. E é desse assunto que ele quer expor aqui para todos nós. Então, ele vai explicar alguns dos seus pressupostos de fé, rapidamente. Depois ele nos contará como o Novo Testamento foi escrito, por quem, e como que as cópias foram feitas sucessivamente, até chegarmos ao conjunto de manuscritos que existem hoje, e também mostrar como que a partir desses manuscritos sobreviventes, são vários, Deus mostrou a ele como compará-los, estudá-los, e daí deduzir, com base em dados objetivos, qual a exata redação original do Novo Testamento, que a língua original foi o grego. Eu convido todos vocês a acompanharem com muita atenção, porque a palavra de Deus ela é absolutamente fundamental para toda a cristandade. Se
em qualquer momento, nós tivermos dúvidas quanto à inspiração e autoridade e preservação nas Escrituras Sagradas, essa dúvida, por certo, contaminará a nossa existência e causará muitos danos à Igreja do Senhor no Brasil e no mundo, né? Eu tenho a honra de conviver com ele há vários anos e acompanho esse trabalho dele desde que ele começou com esse enfoque há muitos anos atrás. Já éramos amigos e parceiros e, portanto, é com muita honra e alegria que eu brevemente fiz esses comentários acerca da pessoa e da formação do Dr. Gilberto. Só para não deixar de registrar, ele tem 2 mestrados, um em teologia e outro em linguística, e tem um doutorado em linguística pela Universidade de Toronto, no Canadá. Mas muito mais do que isso, ele é um homem apaixonado pela palavra de Deus e estuda e defende a autoridade das Escrituras Sagradas acima de tudo e de todos. Então, brevemente vou pedir a Deus a bênção sobre esse momento e passarei em seguida ao preletor desse seminário. Podemos orar, não é? Senhor, abrir a Tua palavra sempre é um exercício espiritual. Rogo a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor nos ilumine, o Senhor ilumine a nossa inteligência, o Senhor ministre graça e entendimento às nossas mentes e corações, para que aproveitemos com a Tua ajuda ao máximo tudo que receberemos nestes dias aqui através do nosso amado irmão Gilberto Pires. Senhor, abençoe esse evento e multiplique as bênçãos já agora aqui e a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ouvir o Dr. Gilberto Pires. Muito boa noite, irmãos. Saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Antes de começar, o pastor Cláudio disse que dispomos de 1h30. Eu quero dizer que eu vou reservar os últimos 15 minutos para perguntas. Eu não tenho medo de perguntas. Vocês podem fazer qualquer pergunta. Se eu não souber a resposta, vou dizer que não sei. Eu não vou bolar, não vou chutar. Vou ser honesto. Mais uma coisa, essa foto é fraudulenta, acho que foi tirada 15 anos atrás, quando eu ainda era mais bonito do que sou agora. Paciência. Então, vamos lá. Antigamente eu falava assim, sem nota, mas com 90 anos a velha cabeça já está cansada e eu sou obrigado agora a escrever aquilo que eu vou falar. Me desculpe. Então, se o soberano Criador existe, e se ele entregou uma revelação escrita à nossa raça, não haverá nada mais importante para o nosso bem-estar a não ser saber o que ele disse. Visando obedecê-lo, se formos sábios. Por quê? Porque uma tal revelação terá autoridade objetiva sobre nós. Se existe um soberano Criador, e se ele achou por bem falar alguma coisa a nós, então o moço não tem coisa mais importante. É isso aí, é objetivo. Agora, de passagem, eu creio que é do conhecimento geral de todo mundo. De grosso modo, o mundo hoje rejeita a existência de um Criador, alegando que tudo é resultado de evolução. Então, tudo que eu vou falar aqui, e muito mais ainda, já foi filmado. Tem muitos vídeos,
já sumiu ali, mas o meu canal no YouTube, tá tudo que eu vou falar e muito mais ainda já está filmado lá. Também Instagram, não pode ver. Também o que eu vou falar agora a respeito da evolução está tudo lá. A questão é que a teoria da evolução, como hipótese de origens, é meramente impossível. Cientificamente é impossível, absolutamente impossível. Vocês estão vendo? Eu encostei, não deveria ter encostado. Mas estão vendo esse dedo? Isso aqui é uma maravilha. Esse dedo é uma maravilha. O acaso, trabalhando cegamente com nada, nunca seria capaz de produzir este dedo. Nunca. Pronto. Estragamos o serviço? Então, prosseguindo. Já que o soberano criador existe, mas como podemos saber que ele entregou uma revelação escrita à nossa raça? Não falta livro sobre isso, eu também já tenho escrito sobre isso. Tudo que eu vou falar aqui está aqui neste livro, já foi traduzido inteiramente para o português, esse conteúdo já está na mão do pastor Cláudio, pode passar quem quiser em PDF. Eu destrincho essas coisas. Mas que já muita coisa foi escrita sobre isso, não vou me deter com isso, porque o tempo é muito pouco. O pastor Horácio diz que o que Deus me deu o privilégio de fazer nos últimos 20 anos, exatamente identificar a exata redação original do Novo Testamento, está aqui, letra por letra. Mateus 1 até Apocalipse 22, 21. Já traduzi para o português, está aqui, o soberano criador já falou. Tudo isso aqui é publicado pelo Clube de Autores. Isso aqui também já foi enviado para o clube. Daqui a poucos dias você poderá comprar em português, se quiser. Não querendo comprar, você pode baixar tudo gratuitamente no site. Isso aqui tem meramente 5.000 notas de rodapé e mais de 80 artigos no apêndice sobre questões assim, nevrálgicas. Então, agora vou ver se eu consigo prosseguir com minha palestra. Se Pedro estivesse preocupado apenas em transmitir informações a um determinado indivíduo, o grupo, em determinado momento, para um propósito específico, poderia dizer isso oralmente, usando um mensageiro diretamente. Mas se o propósito do Criador era de fornecer orientação que também fosse válida para as gerações subsequentes, a forma apropriada seria por escrito. Considere em 1 Crônicas 16, verso 15, a palavra que ele prescreveu para 1000 gerações. Isso acontece que de Adão até aqui não passa de 300. Não pode apertar o cinto. Muito, até o fim do mundo. 1000 gerações é até o fim do mundo. Um pequeno detalhe. Para estar em vigor o tempo todo, até o final,
essa revelação deve ser mantida disponível em todo o tempo. Em qualquer momento, alguém precisava ter acesso, então tinha que estar disponível. E eu argumento que durante todos os outros 2000 anos, a exata redação, ou o que valia para efeito prático, estava disponível a qualquer pessoa interessada. Isso é outro assunto. Ok. Não deixe de ser interessante por sua vez, porque para chegar até nós hoje, tinha de ser preservado através disso. Eu já posso provar isso. Em Mateus 4,4, citando Jesus, Deuteronômio 8,3, o soberano disse: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra saindo da boca de Deus. Para vivermos nós de cada palavra, foi necessário que Deus preservasse todas elas até nós. 2 mais 2 são 4. Exatamente essa questão que me trouxe até aqui. Eu vou limitar a minha exposição agora ao Novo Testamento. Não desprezando o Antigo, mas a minha área é o Novo. Agora, por que um seminário como esse se torna necessário? Porque o que controla o mundo, o que controla as igrejas é outra coisa. Com poucas exceções, as versões modernas do Novo Testamento se baseiam num texto grego que foi preparado a partir das pressuposições falsas seguintes. Estou falando agora do texto chamado crítico, que de fato relativo é uma coxa de retalhos. Mas esse texto se fundamenta nos seguintes pressupostos. Os escritos que compõem o Novo Testamento não foram inspirados por Deus. Se alguém aqui já estudou grego, e você tem um texto grego, aquela da capa marrom, tal, da Sociedade Bíblica, os 4 homens que prepararam aquele texto, Kurt Aland, Matthew Black, Bruce Metzger, Alan Whitman, nenhum dos 4 acreditava que o Novo Testamento era a palavra de Deus. Nenhum deles. Então, em Efésios 2:2, eles eram, de fato, filhos da desobediência. E Satanás sabe o que fazer com pessoas assim. Os pressupostos, pois, falsos, mas os escritos do Novo Testamento não foram inspirados. Segundo, os cristãos primitivos não reconheceram esses escritos como sendo inspirados. Terceiro, portanto, consequência, eles não deram importância, cuidado à preservação desses escritos. E como resultado desse descaso e descuido, a redação original desses escritos se perdeu. Perdeu no sentido que ninguém mais sabia qual teria sido. Quando, finalmente, por volta do ano 200, a crendice e a superstição, quer dizer, os homens não creem na Bíblia, tá? A crendice e a superstição dos cristãos elevaram esses escritos à condição de escritura. Não, já era tarde. Destarte não há maneira, porque para eles não há maneira objetiva de saber qual teria sido. De sorte que estamos limitados a considerações subjetivas. Eu posso provar que tudo isso é absolutamente falso. Já provei a minha avaliação da teoria de ordem. Primeiro foi publicado em 1977, portanto fazendo 45 anos. E que eu saiba, até hoje ninguém conseguiu desfazer o meu desmantelamento da teoria de ordem. Até hoje, 45 anos, não foi por não querer, eu estou com os fatos. No teste de fato. Agora, meu assunto exatamente é a preservação do texto, da redação original do texto, no caso do Novo Testamento. Agora, para ser bem sucedida, a preservação do texto tinha de começar desde o início, isto é, quando os apóstolos estavam escrevendo, compondo esses escritos do Novo Testamento.
Nós chamamos esses escritos de autógrafos. Eu quero começar com uma proposta que é minha, de fato. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso antes, mas não tem problema. Eu quero que você pense. Ninguém tem que concordar também comigo. Não tem problema. Mas eu quero que você pense. Quando eu falo da preservação divina do Novo Testamento, do texto do Novo Testamento, eu refiro-me à exata redação dos documentos originais. Então, quando falo de preservação, eu estou presumindo a inspiração divina. Isso é um pressuposto. Posso depender, mas não tem tempo. Eu digo que são coisas logicamente interdependentes. Porque Deus inspiraria uma revelação escrita se ele não fosse preservá-la? Para quê? E por que Deus iria preservar escritos que ele não havia inspirado? Eu aqui considero que a preservação do Novo Testamento talvez seja o argumento mais forte em favor da natureza inspirada desse texto. E a mesma coisa vale para a exata seleção de livros que compõem o cânon. Agora, como eu considero que o Evangelho de Mateus foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser publicado e ser entregue ao público, eu vou começar com ele. Na época em que o Evangelho de Mateus foi publicado, isso é no 38 depois de Cristo, 38. A produção de livros no Império Romano era generalizada, mas, atenção, não havia direitos autorais. Assim que um livro era solto, ele se tornava de domínio público e qualquer um poderia usá-lo e alterá-lo. Isso naquele tempo. Então, pense bem. Se o Espírito Santo pensasse em proteger as obras que ele estava inspirando, isto é, protegendo contra a livre alteração, e tem um inimigo lá fora que quer alterar, o que ele poderia fazer? O que o Espírito Santo podia fazer? Eu sugiro que a maneira mais óbvia seria que essas obras fossem publicadas na forma de cópias múltiplas. Hoje em dia, a primeira edição de um livro vai de 1.000 exemplares, não sabe-se lá quantos, mas naquele tempo cada cópia era feita à mão, por isso se chama manuscrito, escrito à mão. Agora, os 4 evangelhos, que pelo menos 50% dos manuscritos gregos que chegam até as nossas mãos, têm nota depois de terminar o evangelho, que nós chamamos de colofão, né? E essas notas dizem que Mateus foi escrito exatamente 8 anos após a ascensão de Cristo. Ele subiu em 30, então 38. Marcos 2 anos depois, portanto 40. Lucas mais 5 anos, portanto 45. E João 32 anos depois, portanto no ano de 62. Agora, não sei se você parou para pensar que hoje papel é fácil. Mas antigamente, há 2.000 anos, não tinha papel. Era pergaminho, que era couro, aí vai animal, você tem que matar o animal, trocar o couro. Ou então, papiro. Papiro é feito de um junco. A troca de nada, eu trouxe aqui um pedaço. Porque isso aqui é papiro moderno. Isso aqui é feito para turista lá no Egito. Mas você pode ver que a coisa é muito frágil. São tiras, não, isso é... Eu mesmo aqui, estas mãos já trabalharam com papiro de 300 anos antes de Cristo. Também uma coisa dessa idade vai ser frágil. Se eu tivesse 2.000 anos, eu também seria frágil, paciência. Mas
O fato é que papiro não aguenta muito manuseio. Não aguenta. Por ser uma coisa vegetal, você poderia imaginar que isso seria permeável, não. Tinta não entra no papiro. Então a tinta seca em cima, tipo uma crosta. Couro não. Couro tem poros, então a tinta entra no couro, mas em papiro não. Então você vai fazendo assim, o Novo Testamento, desde o início foi livro. Aí, de repente, a tinta, a tinta pula fora e não deixa água. Couro não. Couro, né? Você pode raspar e ainda tem. Papiro não. Por que é porque se as cópias foram feitas em papiro, passando pela 20ª congregação, estaria literalmente caindo aos pedaços. Não aguenta tanto manuseio. Mesmo os nossos livros de hoje, mas se você usa qualquer livro, ele acaba. Eu aqui já acabei com várias cópias da Bíblia que eu uso. Você usa um livro, ele acaba. Então, voltando ao texto. Um livro do tamanho de Mateus iria representar realmente um bom investimento de tempo, esforço, para nem falar em papiro ou couro e tinta. Digo que o Novo Testamento foi desde o começo escrito em forma de livro. O livro é muito mais eficiente do que rolo. O Antigo Testamento, o pessoal era rolo, mas rolo é só escrito de um lado. E você tem que, aí para você achar o lugar, você tem um rolo trabalhoso. Ao passo que um livro, você quer a página 300, aí o livro é obviamente muito mais eficiente do que um rolo. Então eu entendo que desde o início, o Novo Testamento foi escrito em livros. Tanto é que todos os manuscritos, inclusive os fragmentos, os papiros do ano 200, escritos dos dois lados. Se está escrito dos dois lados, é porque foi livro. Rolo você só escreve de um lado. E todos os papiros estão escritos dos dois lados. Então, eram livros, não eram rolos. Agora, na segunda carta de Timóteo, Paulo escrevendo, capítulo 4, verso 13, diz: traz os livros e principalmente os pergaminhos. A partir disso, podemos entender que o pergaminho já estava sendo usado. Mas os livros, quem sabe, eram de papiro, se não, porque o contraste. No ano de 338, quando Mateus foi solto, no meu entender, certamente havia muitas congregações cristãs só na Judeia, quer dizer, no território judeu, para nem se comentar assim na Ásia Menor. Se o Espírito Santo pretendesse que os Espíritos do Novo Testamento tivessem uma ampla circulação, que parece ser óbvio, seria necessário começar com cópias múltiplas. Um único exemplar de Mateus estaria caindo aos pedaços, literalmente caindo aos pedaços, antes de chegar à 20ª congregação, se fosse o caso. Literalmente. Papiro não aguenta manuseio. Por que eu insisto em papiro em vez de pergaminho? Quer dizer, no começo, se é que fosse assim, né? Uma única cópia de Mateus representaria cerca de 15 ovelhas ou cabras. Pergaminho é couro, couro é animal.
E quantos animais você tem que sacrificar para ter o couro suficiente para fazer só Mateus, para nem se comentar então. Haja animal. Dito isso, no entanto, a cópia original pode de fato ter sido feita em pergaminho por duas razões. Se uma cópia original era para ser guardada, para controle de qualidade, deveria mesmo estar em material durável, mas se várias cópias, também segunda razão, várias cópias da cópia original fossem feitas antes de serem entregues a público, se a cópia original fosse em papel, não iria durar, teria logo acabado. Agora, a ideia de publicar um livro na forma de vários exemplares pode ser inferida das próprias cartas. Segunda carta aos Coríntios foi escrita para a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Verso 1. Quantas congregações teria em toda a Acaia? Pior ainda, é 1 Coríntios, que é para todos os que em toda a parte invocam o nome do Senhor. Quer dizer, aí todos os cristãos, todo mundo, quer dizer, haja cópia. Você só parar e pensar um pouco. Gálatas foi a carta aos Gálatas, às igrejas, plural, da Galácia. Se a carta foi escrita em papel, até quantas congregações iria uma só cópia alcançar? Agora vamos pensar na primeira carta de Pedro. Essa carta foi dirigida aos crentes em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora, com que base poderia Pedro, apóstolo à circuncisão, está em Gálatas 2, verso 8, com que base estaria Pedro escrevendo para as pessoas necessitadas? Quer dizer, Ásia Menor, Turquia de hoje. Eu não estava lá, você sabe, mas eu entendo que um bom número dos líderes mais antigos estava com Pedro no Pentecostes, lá em Jerusalém, sentou sob seu ministério, até que a perseguição com Saulo de Tarso mandou todo mundo voltando para casa. Se pode observar também que no dia de Pentecostes o número de lugares que é citado, Atos 2, 9 a 11, vai aí só da Ásia Menor, Ásia, Capadócia, Panfilha, Frígia e Ponto. 3 dos 5 estão em Pedro. Agora, a segunda carta também foi escrita para a mesma turma, embora não diga os nomes. Mas se você já olhou para um mapa para ver a localização das 5 províncias, representa praticamente a Ásia Menor. Isto é, porque hoje, de fato, o vocábulo Ásia, o nome, parece ter sido usado de várias maneiras. Em Atos 27, verso 2, incluía Cilícia e Panfilha. O próprio Cristo glorificado, todas as 7 cartas na Ásia. Atos 16, 16, parece ser uma coisa menor. A Ásia proconsular incluía a Mísia. Então, praticamente a Turquia de hoje ou a Ásia Menor, por inteiro. Quer dizer, era muito chão e era muitas congregações. A pergunta que eu faço é esta: como poderia uma única cópia chegar a todas essas igrejas? Mas agora vamos supor, só para efeito de raciocínio, se Pedro enviou 5 cópias, uma para cada província, quais seriam as implicações para a transmissão de seu texto? Cópias. Significa que se multiplica o processo e o progresso da transmissão por 5.
Isso significa que você tem o começo de um texto majoritário muito cedo. Significa também que a integridade básica do texto seria garantida. Ainda mais se o próprio Deus estivesse supervisionando o processo, como eu entendo. Agora, se Pedro enviou mais do que 5, maior ainda. E Tiago? Tiago foi escrito, mandado para as 12 tribos que estão na dispersão. E a própria palavra dispersão significa muito espalhados. Será que uma cópia poderia dizer, se isso aqui é literal, não sei se é de fato cada um, 12 tribos, que ainda existem, Deus sabe, porque o texto é muito claro, essas tribos ainda existem, Deus sabe onde são, quem são, nós aqui não, mas naquele tempo, há 2000 anos, quem sabe? Quem sabe Tiago também, enfim. Agora, para você entender que eu não tirei essa ideia meramente do ar, vamos considerar 2 Pedro capítulo 1, verso 12 a 15. Os versos 12 e 13 referem-se a lembretes repetidos enquanto ele, Pedro, ainda estava na sua tenda, com vida, que aí Deus já havia avisado que ia morrer. Isso seria a sua própria atividade contínua. Então, por que no verso 15 nós temos, além disso, terei o cuidado de garantir que vocês tenham sempre uma lembrança dessas coisas depois de minha morte? Já sabe que vai morrer. Bem, como se pode garantir que alguém sempre tenha um lembrete de qualquer coisa? Como eles podem garantir isso? Para mim, parece claro que algo tem de ser escrito. Eu já trabalhei com uma tribo indígena no Amazonas, em Purus, em Guapuriná. Eu que dei alfabeto àquela língua, mas eu ouvi a mesma lenda da boca de vários velhos na tribo. E cada velho contava a lenda de forma um pouco diferente. Mas é claro, era tudo oral. Então, se você quer uma coisa segura, tem que escrever. A coisa tem que ser escrita, senão. Então, qual é a intenção de Pedro? O que ele está querendo dizer? Ele especifica um lembrete dessas coisas. Então, quais eram essas exatas ditas essas coisas? Eram evidentemente as coisas que ele iria discutir na carta. Se ele estaria se referindo a algo mais do que a versão da carta, então o verso fica sem sentido. Então eu entendo que podemos entender já, a partir da própria linguagem de Pedro, que era uma questão de ter cópias escritas. Agora, não sei se você já parou para pensar. Mesmo deixando de lado a questão se foi mais de uma cópia do autor, suponhamos, você é um ancião, um presbítero assim, na igreja de Éfeso, quando chega a carta do apóstolo Paulo para os Efésios. Então, você é responsável, então você e os outros são responsáveis por essa carta escrita pelo apóstolo Paulo para vocês. Só que acompanha uma instrução, dizendo, depois que vocês lerem, tem que passar a tempo. Foi o caso de Gálatas, quer dizer, as igrejas, quer dizer, então a primeira igreja tem que... Agora vem cá, pensa um pouco. Você é um dos anciãos, dos presbíteros aí, mas vem uma orientação paralela de você tem que passar essa carta adiante. Agora você vai fazer o quê? Eu ia com absoluta
certeza eu ia fazer uma cópia para nós. Se eu tinha a obrigação de passar a coisa dele, mas eu vou fazer uma cópia para mim, sim, com toda absoluta certeza. E a segunda igreja, ela também tem que repassar. Vai fatal, eles vão fazer uma. Então houve uma proliferação de cópias desde o começo, mesmo que tenha começado só com uma cópia, não várias como eu estou propondo. E agora, se alguém não está satisfeito com o primeiro livro, Mateus, vamos pensar no último, o Apocalipse. Apocalipse 1, versos 10 e 11, eu estava em espírito no dia do Senhor, ouvi uma voz atrás de mim, forte como uma trombeta, dizendo: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele havia de escrever o que via, não só o que ouvia. O que ele via é que o Jesus estava mostrando, no primeiro verso segundo. O livro todo de Apocalipse é que Jesus estava dizendo. Posso mostrar. Então, entendemos que João estava lá em Patmos. Ele tem que mandar uma carta para 7 igrejas. Qual seria a maneira mais fácil de fazer isso? Fazer uma cópia para cada igreja. Ou não? Não seria melhor? Cada igreja tem que ter sua cópia, então como é que vai funcionar isso? Você só faz uma cópia e manda só uma cópia, aí então cada igreja tem que fazer uma cópia, sabe-se lá o que vai acontecer quando está fazendo cópia. Eu não estava lá, mas eu não iria realmente me surpreender que, de fato, o velho João escreveu 7 cópias. Eu não estava lá, não estou sabendo. Eu digo que a ideia era tão boa que se tornou a norma, ainda mais se foi uma ordem divina. Agora, eu acho que torna menos naturalmente as cartas a uma pessoa. Aí nós encontramos as dificuldades de Lucas e Atos, exatamente os 2 livros maiores do Novo Testamento, que foram essas 2 cartas dedicadas a um homem, Teófilo. A não ser que ele fosse o benfeitor, se ele estivesse custeando, então, não sei. Seria uma exceção, só que a produção de Lucas, ou de Atos, isso era dinheiro, gente. Isso não era fácil. Era muito material. E era a mão, não. Porque escriba era profissão liberal naquele tempo. Não era todo mundo que sabia escrever, não tem. Tem muitos sinões assim. O tempo sempre voa mais do que eu quero que voe. Vou agora gastar um tempinho com os próprios autores. Que, como já disse, o outro lado diz que ninguém imaginava que era a Bíblia, tal e tal, blá, blá, blá. Então, nesse caso, Paulo estava mentindo. Vamos ouvir, então, o próprio Paulo. Romanos 16, versos 24 e 25, assim na sua Bíblia. Na verdade, no texto original, eu acho que estava no capítulo 14, só que é a mesmíssima redação, não faz diferença. Ora, ao que tem poder para vos estabelecer segundo o meu Evangelho e a proclamação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que ficou encoberto durante longas eras, mas agora foi revelado e dado a conhecer através das Escrituras proféticas, segundo a ordem do Deus eterno, visando a obediência da fé ao defende de todas as nações étnicas. Agora, olha, obviamente Paulo não está se referindo ao Antigo Testamento.
Estava lá atrás. Mas durante o Antigo Testamento, a revelação quanto à igreja era uma coisa escondida, que não foi revelada, não era tão misterioso, que nunca foi falado. Agora, Pedro, ou Paulo, foi revelado através das escrituras proféticas, mas aí já é Novo Testamento, não é mais o Antigo. Não estou falando do Antigo, estou falando de agora. Segundo a ordem do Deus eterno. Obviamente, Paulo está declarando que Deus estava inspirando um novo plano, uma nova série de escritos inspirados. Alguém pode não acreditar, alguém pode não aceitar, mas é isso que Paulo falou. Escreveu, por isso que ele falou. Então, Pedro declarou que no tempo dele estava aparecendo outra vez mais escrituras proféticas dadas por ordem do Deus eterno. Ou é ou não é? Mas ele falou. Agora, se o alvo era conversões em todas as nações étnicas, somente a palavra de Deus poderia efetuar isso para começar. Mas para alcançar todas as nações, aquela palavra teria de ser traduzida para seus idiomas, né? O que aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo traduziu para o ouvido de cada pessoa ouviu na sua própria, no próprio dialeto do lugar onde ele. Só que hoje em dia Deus não está fazendo mais isso. É gente como nós que temos que ir procurando os povos minoritários, ágrafas, aprender a língua, aí é um mundo. Mas que a intenção é essa, né? Quer dizer, se todas as nações étnicas hão de ser alcançadas, então a palavra tem que ser traduzida para elas. E alguma parte da Bíblia já foi traduzida para mais de 1000 línguas, não sei se já chegou a 2000 línguas, mas ainda tem língua no mundo que não tem uma sílaba ainda, não tem João 3,16, não tem nada. Só que hoje em dia, geralmente as pessoas não são mais monolíngues, alguns poucos casos, mas geralmente também o pessoal conhece alguma língua franca e a palavra de Deus já está disponível na língua franca. Mas não é a mesma coisa como na sua própria língua materna. Mas aqui é a ordem do Deus eterno. Agora, correndo, eu prometi deixar 15 minutos, eu vou deixar. 1 Coríntios 2 e 13. São justamente elas que expomos não com palavras ensinadas por sabedoria humana, e sim ensinadas por Espírito Santo. Palavra inspirada pelo Espírito Santo. Você pode não concordar, não acreditar ou concordar, mas que ele falou. 1 Coríntios 14, verso 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, ele deve reconhecer que as coisas que estou vos escrevendo são mandamentos do Senhor. O que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Então, ou eu não é. Aí vai. O Gálatas, capítulo 1, verso 11. Quero que vocês saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O Evangelho, não o Antigo Testamento, o Evangelho não é de origem humana. Não recebi de homem algum. Eu o recebi de Cristo por revelação. Olha, 2 mais 2 são 4. Ou é verdade ou não é verdade. Se é verdade, então é verdade. Nós temos, quer dizer, você pode dizer que Paulo era um megalomaníaco, ele era demonizado, ele era insano. Mas que Paulo falou. Que ele escreveu. E que foi isso que ele entendeu, foi isso que ele entendeu. Você pode achar que ele estava doido. Mas dizer que Paulo não imaginava que ele estava escrevendo isso não funciona. Se não me engano, o primeiro livro em português sobre essas coisas, de um tal de Bittencourt, o Protestamento
texto-língua, alguma coisa assim, não me lembro bem o nome. Mas era o único texto que era usado no seminário teológico durante muito tempo neste Brasil. E esse Bittencourt escreveu assim que Paulo não tinha a mínima ideia de estar escrevendo Bíblia. Assim que escreveu Bittencourt. Naturalmente, ele estava repetindo o que ele foi ensinado. Paulo sabia perfeitamente. Você pode dizer que ele estava enganado, mas que ele achava. Efésios 3:5. Outras gerações, esse segredo não foi dado a conhecer aos filhos, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aos seus santos apóstolos e profetas. Então, ele já está declarando que não é só ele. Tem outros também. Está declarando. Não é só ele. Eu digo que um apóstolo recebendo revelação funcionava nesse momento como um profeta, ao passo que homens como Marcos e Lucas recebendo revelação eram profetas sem ser apóstolos. Então, eu quero comentar ainda o que está em Colossenses capítulo 1, versos 25 e 26. Paulo escrevendo, da qual, da igreja, me tornei ministro segundo a comissão de Deus, ok? A comissão de Deus que me foi dada para vocês de completar a palavra de Deus. Essa palavra. O segredo que ficou escondido durante épocas de gerações, mas agora foi manifestação. O vocábulo grego aqui é plerao, e o sentido normal é exatamente completar e não cumprir. A sua Bíblia é cumprir, não está fugindo. O sentido normal é completar mesmo. Agora, eu preciso parar para que vocês tenham um momento de fazer pergunta. Não era só Paulo. João, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a ele, Jesus, para mostrar a seus escravos coisas que em breve hão de acontecer, e comunicou, enviando pelo seu anjo ao escravo dele, que João, o qual testificou da palavra de Deus, que é Jesus falando, a saber, o testemunho de Jesus Cristo. As coisas que ele, Jesus, viu, tantas coisas que são como hão de acontecer após essas coisas. Agora, indo para Apocalipse 22 e 20, portanto, o término, o que está testificado, o que está testificando, a pessoa que está testificando essas coisas, diz, sim, venho sem demora. Aí Jesus ouviu. Aí João, amém, sim, venho soberano Jesus. Mas o próprio Jesus declara que ele é que estava testificando essas coisas. Então, você tem uma declaração de que o livro de Apocalipse é inspirado, de fato. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12, foi revelado a eles que não estavam ministrando essas coisas para si próprios, que se falam do Antigo Testamento, é para vocês, agora, atenção, as quais agora têm sido anunciadas a vocês por aqueles que vos proclamaram o Evangelho do Novo Testamento, com o Espírito Santo enviado do céu. Capítulo 1, versos 23 a 25, vocês já foram gerados de novo, não de sementes corruptível, mas de incorruptível, por meio da palavra viva de Deus, que permanece válida para sempre, pois toda a carne é como relva, toda a glória do homem como a flor da relva modificai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, citando Isaías 40, versos 6 a 8. Mas aí Pedro continua, ora, esta é a boa nova que vos foi proclamada. Então ele está declarando que o Novo Testamento impede igualdade com o Antigo, a palavra de Deus, que permanece para sempre. Só vou parar com Lucas. Eu perdi a noção aqui do tempo, mas eu quero que você entenda o caso de Lucas. Lucas 1, versos 1 a 4. Já que muitos têm empreendido, pôr em ordem uma narração dos fatos que deveram se cumprir entre nós,
segundo nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem também a mim, ó excelentíssimo Teófilo, tendo anotado cuidadosamente tudo que havia do alto, escrever-te com precisão e em sequência, para que possas saber a certeza das coisas que te foram citadas. Agora, o vocábulo grego aqui, alto, é anothen, e o sentido central desse vocábulo é do alto. Você pode, é utilizado sim como coisas antigas, anteriores, isso é possível, é um sentido secundário. Só que tem aqui um pequeno detalhe. No verso anterior, Lucas utilizou a frase aparres, em grego, que é exatamente a maneira normal de você dizer desde o princípio. Então, se ele já, no verso anterior, havia usado a maneira normal de dizer desde o princípio, então, se ele muda a coisa no segundo verso, é porque ele está mudando. Ele está dizendo que é do alto. Também tem vários textos aqui que mostram que os apóstolos reconheceram que outros estavam escrevendo. A coisa que eu acho mais contundente é o que está em Timóteo, 5,18. Eu vou parar por aqui, que vocês possam fazer perguntas, mas isso aqui eu quero que você ouça. Lendo a 1 Timóteo 5,18, pois a Escritura diz: não amordaçarás o boi que está debulhando o cereal, e digno é o trabalhador do seu salário. A parte do boi está em Deuteronômio 25, verso 4. Isso aqui, obviamente, é Escritura, claro. Mas a parte sobre o trabalhador, exatamente letra por letra, Lucas, capítulo 10, verso 7. Agora, Paulo, um ex-fariseu, para ele, Moisés era sumidade, ele era o máximo. Então, Deuteronômio era a Escritura, claro. Mas é que Lucas ainda estava vivo, gente. O Evangelho ele já estava circulando há 10 ou 15 anos, mas Paulo colocava Lucas em pé de igualdade com Moisés. É simplesmente, humanamente impossível. Quer dizer, obviamente, só pelo Espírito Santo, que de outro jeito não tinha como ele fazer uma coisa dessa. Então, Paulo reconheceu que Lucas era a palavra de Deus em pé de igualdade com Moisés, com Deus. E por aí vai, quer dizer, Pedro chama as cartas de Paulo como Escritura. Já que estou abusando, eu vou abusar mais 5 minutos. Uma coisa que você talvez não tenha visto, a 1 Coríntios, capítulo 5, 15, verso 4. Nós vemos assim, a respeito de Jesus, que foi sepultado e que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Só que as Escrituras, no caso, não dizem respeito ao Antigo Testamento, porque no terceiro dia não está no Antigo Testamento. Você pode catar de fora a fora o terceiro dia, não está lá. Não está. Então, como é que Paulo pode dizer segundo as Escrituras? É porque Jesus, repetidas vezes durante seu ministério, dizia: eu vou morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia. E isso já havia sido escrito por Mateus
em Marcos, em Lucas, e tudo isso já estava circulando no mercado antes de Paulo escrever. Então, aqui eu tenho Paulo declarando que, de fato, os evangelhos são Escritura. Só neles, em Mateus, é que você tem terceiro dia do Antigo Testamento. Não é? Não tem? Para terminar, em João capítulo 2, verso 22, eu traduziria assim. Então, eles creram na Escritura, a saber, na palavra que Jesus havia dito. É a mesma coisa como em Coríntios. O que Jesus disse em João 2,19 já estava circulando como Escritura em Mateus, etc. Enfim. O que eu quis com o que falei aqui é mostrar que, exatamente ao contrário do que o outro lado alega, dizendo que o Novo Testamento não é inspirado, ninguém imaginava que fosse aquilo, Você pode discordar, você pode achar que Paulo estava enganado, mas que Paulo achava que estava escrevendo o Bíblia, ele achava que estava escrevendo o Bíblia. Que Pedro achava que estava escrevendo, que João achava que ele achava que... Você pode achar que ele estava enganado, mas que ele achava. Certo? Então, é essa a base. E daí eu criei o fundamento que eu quis lançar. Aí eu posso mostrar que depois os primeiros cristãos reconheceram, usaram, primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, até chegar aos nossos dias. Nós temos subsídios históricos nesse sentido. Coisas escritas que chegam às nossas mãos. Isso é muito frustrante, porque tem tanta coisa que eu quero falar, né? E aí o relógio é o nosso dono. Tá bom, eu quero agora que vocês possam participar. Eu aceito qualquer pergunta, dúvida, enfim. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Fala, sim. Isso aí funciona. Está funcionando? Testando. Essas cópias que foram feitas com base dos evangelhos, essas cópias não falam traduções, elas falam nas cópias. Elas tinham um percentual de erro alto, baixo. Vamos pegar o evangelho de Lucas, né? O evangelho de Mateus. Quando eles eram copiados, eu sei que existiam diversos, foram encontrados diversos manuscritos. Nesses manuscritos encontrados, tinha um percentual de erro, ou eles tomavam o conselho de tentar deixar o mais próximo possível? Uma excelente pergunta. Como é que eu posso saber que uma cópia feita no ano de 1432, como é que eu posso saber que essa cópia é perfeita? Seguinte, perdão, dos 4 evangelhos nós temos mais ou menos 2.000 cópias com fragmentos. Em qualquer, devido à lacuna, tal, em qualquer verso, João 3:16, vai ter como 1.700. Devido a lacunas e fragmentos. O corpo paulino, temos em torno de 800, mas então, ou mais, mas em cada lugar vai ter 700. Atos, 650.
As 7 cartas gerais, 600. Apocalipse, 300 somente. Acontece que suponho, 1.700. Os 1.700 manuscritos que temos, de várias datas, para Mateus, 50% das palavras são idênticas em todas as 1.700 cópias. Nesse caso, fatalmente, nós sabemos qual era a redação original de 50% das palavras, porque não tem uma variante. 1.700 manuscritos dizem a mesma coisa. Então, nesse caso, é que fatalmente, todas as gerações a caminho eram também perfeitos, quer dizer, não tem jeito. Se é perfeito em 1500, é porque todos os antepassados, tá, 50%. Mas e os outros 50%? Aí, mais 40% das palavras, você vai ter 99% ou mais. Isso é uma questão meramente estatística. Não existe a ciência da probabilidade estatística. É simplesmente impossível, estatisticamente falando, que é uma invenção posterior à forma original de qualquer texto, possa angariar sequer 70% ou 80% e muito menos 99%. Então, se 99% diz uma coisa e 1% diz outra coisa, não tem muita dúvida. Meramente para 2% das palavras, a atestação cai abaixo de 80% dos manuscritos conhecidos. E a maior parte, uma proporção desproporcional desses 2% está no livro de Apocalipse, que por sua vez tem um menor número de manuscritos, 300, mas que em qualquer verso não vai ter tudo que tem lacuna e tal. Então, o que fazer então com esse 2% que cai abaixo de 8%? Como é que... Bom, já está quase razoável. Você já tem certeza quanto a 98% das palavras. Esse 2%, mas também geralmente não são palavras importantes. Um artigo, uma preposição, são diferenças que quase não afetam o sentido. De sorte que, mesmo você tolerando-as, mas se não alterou o sentido, para todo efeito prático, a coisa chegou à nossa mão de forma intacta. Agora vem aí o meu trabalho, que é empírico. Eu trabalho cotejando, quer dizer, verificando letra por letra os manuscritos. Eu tenho cotejado pelo menos um livro em 130 manuscritos diferentes, mais de 30 manuscritos por completo, de fora a fora, já cotejei letra por letra, verificando. E eu verifico então o seguinte, que a linha de transmissão, que tem, assim como tem famílias diferentes entre nós, e você vê, quer dizer, um Pereira tem assim, um Silvio assim, então você tem linhas de transmissão, tem a própria DNA, quer dizer, o próprio mosaico de variantes em comum que só eles têm. Então, esse mosaico define o DNA dessa família. Então, nós podemos, quer dizer, deve ter talvez 30, sei lá, depende de como é que você vai fazendo as divisões. A dita família, que
as versões modernas seguem, que o texto eclético chamado Cristo segue, os manuscritos egípcios, a família Alexandria, mas de fato é uma ficção, não existe a família. O que existe são manuscritos aleatórios. Por exemplo, os dois grandes códices, Codex B, Vaticanos e Codex Aleph Sinaíticos. É isso que você vai nas notas de rodapé de nova versão, quer dizer, os melhores e mais antigos, exatamente vai aí Codex B e Codex A. O que eles não te dizem é que esses dois, só entre eles, nos 4 evangelhos, eles discordam mais de 3.000 vezes entre si. Mas outros tantos onde todos os dois estão errados. Mas se eles estão... Isso não é grafia de palavra, não. Isso são diferenças. Mais de 3.000. Ou algum outro está errado. Vocês não veem. Agora, só para você entender. Procure você. Você pegue então a sua Bíblia, qualquer Bíblia. É a sua Bíblia que você usa. E pegue, digamos assim, Marcos, que é o evangelho mais curto. Tá? E faça você uma cópia à mão. Faça isso. E depois você volta a ver quantos erros você conseguiu fazer. Faça isso. Você fez assim, 2 dúzias, 3 dúzias, você fez alguma dúzia de erro, sem querer, tá, o olho pulou, tá. Mas 1.000? Não tem como você fazer 1.000 erros. Você fez uma dúzia de erros, 2 dúzias, mas não. Quer dizer, então, você tem 2 manuscritos que discordam entre si mais de 3. É porque são cópias fabricadas, não são cópias honestas. Codex B não tem pai e não tem filho, ninguém copiou. Também para que jogar fora pergaminho bom? Codex Ala não tem filho, ninguém copiou. Também não tem pai, nem Codex B, quer dizer, não fazem parte de uma linha de transmissão. São coisas isoladas e de péssima qualidade. O pessoal diz que são os melhores, não. São cabalmente os piores. Isso é fato. São maus. Mas o que eles te dizem é que são os melhores. Não é verdade. O que eles descobriram até agora é talvez 13 ou 14 manuscritos supostamente alexandrinos. Eu que já protejo manuscritos, você pega qualquer um deles, vai ter entre 15 e 20 erros cada página. Esses manuscritos estão dizendo. Ora, quem fez aquilo não estava nem aí com o que estava fazendo. Você vai fazer 15 erros por página que tu nem sabe-se lá nem por que estava fazendo. Agora, na massa bizantina, que 90% pelo menos dos manuscritos eles chamam da massa bizantina, texto bizantino, tem várias linhas lá dentro, não tá? É um grande rio. Um manuscrito mais ou menos bizantino vai ter de 3 a 5 erros por página, contra 15 a 20. Então, o quê? Horácio e mais eu, nós fomos à Península do Monte Athos, na Grécia, que tem 20 mosteiros independentes lá. Nós dormimos em 3, visitamos 5, comemos 8, em 2. Por que eu falei isso? Veio na cabeça, o que eu estava fazendo? Sim. No mosteiro, cada monge tem o seu trabalho. Cada monge tem, eles não ficam à toa, não. E entre eles tem o bibliotecário, o homem responsável pelos fontes, mas também tem outros que têm o ofício de fazer, de copiar. Então, eu digo que a massa de um monge está aí cumprindo o seu dever, mas ele
não está pessoalmente. Agora, a família 35 eu chamo, o Van Solden chamou de KE, sim. É de longe a maior família. Os 4 evangelhos têm mais de 250 representantes, o segundo grupo menos de 100, então é bem maior. Um manuscrito mais, quer dizer, só o que diz mais ou menos. Ok, tal. Vai ter um erro cada 2 páginas. Então, a massa bizantina, 3 erros cada página. Um manuscrito da família 35, mais ou menos, um erro cada 2 páginas. Mas os bons, 3, 4, 5 páginas para você achar um erro. E, naturalmente, os livros menores, perfeitos. Eu tenho na minha mão cópia que eu mesmo verifiquei. Tenho 29 cópias perfeitas do livro de Filemão. Também é só um capítulo. Mas você vê por aí que não tem 2 manuscritos iguais. Depende. Eu tenho 2 manuscritos perfeitos para Mateus. 2. Eu tenho 3 ou 4 para Romanos. Eu tenho 6 para Gálatas. Perfeitos? Naturalmente, então, segunda carta ao Tessalonicenses, é só 3 capítulos, eu tenho, acho que 14 ou 15 perfeitos. Primeiro é maior, então só tem 9. Mas o que você percebe é que, obviamente, havia uma diferença de mentalidade nos homens que, quer dizer, quem copiou a família, ele achava que era Bíblia, ele estava trabalhando com esmero. Uma cópia bizantina era um monge cumprindo o seu dever, então ele trabalhou com cuidado razoável, mas já no Egito não acreditavam. Sabe-se lá por que sequer faziam, porque, sei lá. Isso é perigoso, você faz uma pergunta, sabe-se lá onde vai parar. Boa noite a todos, bem? Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre a multiplicidade das cópias. A multiplicidade das cópias. Já que a grande maioria dos convertidos do Novo Testamento eram pobres, e me parece que as cópias custavam caro. É isso mesmo? Se eram caras, por que a gente conseguiu multiplicar o número de cópias? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a infalibilidade das Escrituras. Eu acredito tão fechado de que ele está como protestante evangélico. Mas a minha pergunta é a seguinte: traz uma dúvida. Se tudo aquilo que o homem faz é imperfeito, tudo que o homem faz é imperfeito, inclusive homens cheios do Espírito Santo, como Pedro, uma hora ele é usado pelo Espírito e segundos ele é usado pelo diabo. E a gente não tem nada que é feito por homem que seja perfeito. E aí eu estou me referindo não às cópias, porque a gente já viu que todos são manuscritos, vai ter alguns problemas, mas todos originais. Como é que a gente pode entender que o manuscrito original escrito por um homem, mesmo ele tendo sido inspirado pelo Espírito Santo, nós temos uma produção perfeita daquilo que Deus queria no texto? Essa é a minha pergunta. Bom, eu vou começar com a segunda, que foi essa que eu entendi melhor. A primeira se eram caros os manuscritos e se eram colocados porque a igreja tem facilidade de comunicação.
papiro não seria tão caro assim. E portanto, e depois, se você está convencido que é a palavra de Deus, então você quer. E depois, assim como a maioria dos primeiros cristãos eram judeus e prosélitas, e o próprio texto bíblico diz que todo sábado o Antigo Testamento era lido. Então, era isso que eles faziam aos domingos, eles ouviam a palavra de Deus. Quer dizer, no começo era antigo, mas na medida que o novo foi aparecendo também, o Justino Mártir, que escreveu por volta de 150, 54, 6 por ali, ele escreveu que cada domingo o pessoal se reunia para ouvir as memórias dos apóstolos e depois também dos profetas sendo lidas e depois o presidente o comentava. Agora você não pode ler sem livro, tá? Como é que você pode ler sem livro? Então, se os evangelhos estavam sendo lidos todo domingo em cada congregação, é porque fatalmente cada congregação tinha cópia. Se você não pode ler sem cópia. Amém? Então, o que podemos entender sem agravo é que fatal e necessariamente houve uma proliferação de cópias honestamente feitas. Sim, alguém pulou uma letra aqui, errou uma coisa ali, mas eles não estavam propositadamente aviltando, alterando, não, estavam querendo fazer cópia. Errou aqui, tá. Proliferação, desde o começo. Como é que dizer? Seguinte, o que você quer, você acha um jeito, não? Se você realmente quer, até você ajunta os cacos, você faz. Se você realmente quer uma coisa, você faz por onde, não? Então é o caso. Se eles realmente queriam, então eles faziam, eles fizeram por onde. Houve proliferação de coisa. Agora, a segunda pergunta, essa é braba, hein? Essa é braba. O fato cruel é que é uma declaração de fé da nossa parte. Nós não temos como provar cabalmente, cientificamente. Agora, nós defendemos a inspiração pela qualidade interna, mas você está falando de uma obra perfeita. Como é que... Bom, eu acho que no próprio texto, a melhor explicação está nesse texto de Pedro, que os homens santos foram conduzidos pelo Espírito Santo. Então, nós declaramos por fé, sem poder provar, que essa condução do Espírito Santo garantiu o que acabou no papel. Sem erro. Isso, no entanto, sem apagar a personalidade. Paulo escreve de um jeito, João escreve de outro jeito. Sim. Acrescentar uma declaração de Jesus quanto ao Velho Testamento, que é muito componente. Ele diz que em obra, ou em literária, ele deixar de se cumprir. Implicitamente, ele está dizendo que o texto do Velho Testamento foi apresentado, porque ele fala da mesma letra, e de um fragmento que distinguia pares de letras. E claro, ele fala do Velho Testamento, então não existe declarou lá o Senhor Mundo. Eu acredito que ele fala pela continuação do Gilberto demonstrou, assumir isso, para os autógrafos do novo. Sei que isso me ajuda diretamente, mas penso que cada um anjo.
Sim. Estou procurando aqui a última palavra em Apocalipse, que é a palavra também do Cristo glorificado. Então, se você tirar uma palavra, você está falando. Se você também acrescentar, você vai. Palavra. Perdão. Mas aqui no começo, no capítulo 21, Jesus no trono, ele diz: as palavras são verdadeiras e fiéis. Jesus glorificado dizendo, as palavras, plural. As palavras, aí vai cada palavra individual que compõe a totalidade. As palavras são fiéis e verdadeiras. Então, se é fiel, não está aí para nos enganar. E se é verdadeira, não é errado. Agora, você aplicar isso para o Novo Testamento é uma postura de fé. Você não pode provar. Agora, eu já disse assim no começo que, para mim, um dos melhores argumentos a favor da inspiração é a preservação. Eu provo empiricamente, eu demonstro empiricamente que o que está aqui é a exata redação original da família 35. É a forma arquetípica. Eu tenho provas que vai até o terceiro século. Agora, do terceiro para o primeiro, aí é um pulo. Também nós dispomos de muita pouca coisa do segundo século e quase nada do primeiro, em termos de coisa física que você possa pegar na mão. Mas o simples fato de que Deus preservou letra por letra, de Mateus 1:1 até Apocalipse 21:1, tanto que eu, Gilberto, no ano de 2024, eu posso dizer qual é, empiricamente, não. Isso é miraculoso, entende? Uma preservação desse tipo durante 2000 anos, isso é miraculoso, moço. Tem jeito. O outro lado exclui totalmente o sobrenatural de seu modelo. Eu não. Tanto Deus como Satanás existem, e todos os dois estavam envolvidos, sim, Senhor. Pode ser que sim. Então nós temos que levar em conta a participação sobrenatural. Coitado de seu relógio, né?